Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no alto da minha insônia, hoje 3 horas da manhã, não conseguia dormir de jeito nenhum, e muito agitado como sou, montei um estudo de caso na minha cabeça, de uma corretora de valores, uma corretora de investimentos, como seria um trabalho lá, né? Como seria um exemplo de um trabalho que nós faríamos para essa corretora, para resolver, sanar o problema dessa empresa. Ficou muito legal. Claro que isso é um exemplo, de novo, mas ficou muito interessante. Acho que é algo que vai começar a acontecer o quanto antes, e é por isso que a gente já está antecipando e já está colocando isso no mercado, tá? Olha que legal. Então vamos supor que a gente tem uma corretora de investimento XPTO e que os proprietários, ou o CEO, ou algum sócio me procurou dizendo, ó, Can, é o seguinte, eu tô apertado, tô com o caixa apertado, tô, tô realmente precisando de uma folga e eu queria a tua ajuda. Então, legal. Então aí a gente tem dois pontos básicos ali. Para ele ficar um pouco mais folgado, temos dois caminhos: redução de custos ou aumento de faturamento. Beleza? Não tem outra forma. Então, beleza. Analisei toda a empresa dele, todos os departamentos, tudo que ele tinha, tudo que ele não tinha, o que estava enrolado, o que estava organizado, os processos, né, para a gente entender onde a gente ia, como é que fala, montar a estratégia, apresentar para ele onde que seria a sugestão do corte. Do corte não, né, do trabalho em si. E aí vocês vão entender que nem sempre o corte significa demissão, tá? Fica até o final que você vai entender. Então ali chegamos na conclusão de que o departamento que realmente tomava mais custo dele era o core business dele, e eram analistas sêniores, ou seja, aquelas pessoas que analisam ativos, que analisam a carteira de cliente, que fazem esse tipo de atividade numa corretora. Então ele tinha lá 10 analistas que faziam esse trabalho, e esses analistas custavam 170 mil por mês. Entre 10 e 11 mil de salário ali, tem uma remuneração variável, tem custo, né, de impostos, enfim. Então, mais ou menos isso, né? 170 mil por mês. Essas 10 pessoas, elas trabalhavam 44 horas, 40 horas semanais. Então, ou seja, 10 pessoas igual a 400 horas semanais que esses funcionários trabalhavam. E a gente concluiu, depois de analisar o processo deles, que eles trabalhavam 100 horas para analisar ativos, 200 horas para analisar os clientes, mais 100 horas em outras atividades, reuniões, checar e-mails, fazer curso, enfim, outras atividades. Beleza? Então, nessas 100 horas, eles tinham a capacidade de analisar 50 ativos, né? Porque eles levavam em média 2 horas para analisar cada ativo. Buscar informações no mercado, buscar informações em site, compilar as informações, colocar em gráfico, analisar os números, entender, ler notinha de rodapé, blá blá blá. Tá? Então levavam 2 horas para fazer isso. Para analisar os clientes, eles também levavam 2 horas. Como cada um tinha em média 100 clientes, eles demoravam 200 horas por semana para analisar esses clientes. E as 100 horas são 100 horas. A gente não ia atacar isso, que são horas necessárias para fazer outros tipos de atividade. Tá? Então vamos lá. Qual foi a sugestão? Analisamos o portfólio de inteligência que nós temos, que nós tínhamos no mercado, que nós analisamos, que nós estudamos, e sugerimos 3 implantações de IA para fazer para automação de alguns trabalhos. Tá? Isso somaram-se 5 mil reais no budget deles. Tá? Então ele iria custar 5 mil reais. Por quê? Porque para uma empresa, a inteligência artificial paga ela é muito mais efetiva. Ela traz resultados diferentes, ela é muito mais assertiva, ela traz mais detalhes, ela busca mais fontes. Então, como a gente está falando aqui de uma empresa que tem um faturamento mais alto, então vale a pena ter esse tipo de custo a mais, diante do resultado que vocês vão ver que elas trazem. Muito bem. Então, por que são 3? Porque a ideia aqui é ter 2 que fazem as análises, tanto de ativos quanto de clientes, e uma que transforma isso já em relatório. Tá? Transforma em relatório já com gráfico, enfim. O que faltar nessa que a gente vai ter para analisar os dados, a gente vai jogar nessa para ele transformar em PDF e já extrair o relatório pronto. Tá bom? Então não precisa nem copiar e colar em outro lugar. Você extrai, joga numa outra inteligência, transforma em PDF e o relatório está pronto. Tá? E a gente concluiu o quê? Essas inteligências, elas são muito rápidas, são, mas para não ter perigo, para a gente fazer um double check, ele vai jogar em uma. Obviamente a gente vai treiná-lo com prompt, com como é que ele conversa com essas inteligências, como é que ele interage com essas inteligências, para ele jogar um prompt correto, o mais assertivo possível. Jogou o prompt. Beleza, veio o resultado. Ele vai avaliar o prompt, se veio os resultados, se veio
tudo que ele precisa para analisar. Se não vê, ele vai complementar para até sair do jeito que ele precisa. Beleza. Sai os resultados, ele vai jogar esse mesmo prompt em outra inteligência. Por quê? Para saber se os resultados serão os mesmos. Entendeu? Eles têm que ser os mesmos porque o mercado, a empresa em si, os dados são do mercado. O mercado tem os mesmos dados, então os relatórios têm que ter os mesmos dados. Tá bom? Pode ter dados a mais, pode ter dados a menos, mas não dados diferentes. Então, ele joga em outra IA para fazer um double check. Fez esse double check, ele vai jogar no report e vai imprimir esse report ou enviar para algum lugar. Com tudo isso, com bom prompt que a gente vai falar, com análise e com possíveis correções que ele tem que fazer ao longo do caminho, a gente calculou 30 minutos por relatório. 30 minutos conservador, tá? Muito conservador. Porque o relatório ele sai muito completo. Geralmente, pela nossa experiência, esse trabalho de colocar para ele fazendo mais informações, ele não precisa fazer toda hora, porque a gente monta uma autonomia já para justamente fazer esse trabalho mais automático. A gente automatiza o chat, então não precisa ficar colocando toda hora. Então vamos ser conservador, falar em 30 minutos para não ter perigo. E as mesmas ferramentas vão fazer isso pelos clientes também. Mesma coisa, vai jogar informação, ele vai fazer uma análise que você precisa, você vai escrever lá quais informações que você precisa, ele vai gerar um relatório. Gera esse relatório, vai para outra, gera o mesmo relatório, com os mesmos resultados, faz o double check, joga na ferramenta de PDF, transforma em relatório. Beleza? Também vamos jogar aqui conservadoramente 30 minutos, ok? Muito bem. Isso significa que no final das contas ele terá em 100 horas que antes se analisava 50 ativos, ele terá capacidade para analisar 200, o mesmo analista. Das 200 horas que ele analisaria o cliente, ele vai ter de 100 clientes para analisar, ele vai poder ter 400 clientes para analisar, de forma bem feita. E aí as 100 horas vão continuar 100 horas, tá? Então, basicamente, o salário, a jornada de produtividade dele praticamente triplicou, na verdade, né? Triplicou de novo, conservadoramente, tá? Então, para ser conservador, vamos falar aqui de 10 analistas, ele agora pode ter só 4, tá? Seria um terço, mas vamos deixar uma a mais aqui, tá bom? Obviamente, ele vai fazer isso no primeiro mês como teste, sempre teste antes, vai deixar a equipe do jeito que tá e vai fazer o teste. Deu certo? Obviamente vai dar, porque a gente conhece o que a gente trabalha, mas a gente sempre trabalha com essa segurança para as empresas. Deu certo, show de bola. O que ele pode fazer? O custo dele vai de 170 para 73. Por quê? São 68 de economia com os funcionários, mais 5 mil de acréscimo. Aliás, são 170k que ele gastava em folha, agora ele gasta 68, mais os 5 mil da inteligência artificial, são 73 mil. 73 mil menos 170, a gente tem 97 de caixa para ele trabalhar. E aí eu falei no começo do vídeo o quê? Não necessariamente ele pode chegar e falar assim, vai todo mundo embora, tchau. Não. Lembra que eu falei que pode ser redução de custo ou aumento de faturamento? Pode ser ou um ou outro, ou os dois. Neste caso, ele pode trabalhar das duas formas. Como nós conseguimos abrir a brecha no orçamento dele para uma economia de 97 mil, isso é decisão do CEO, tá? Eu só estou dando alguns exemplos que a gente pode sugerir, se for esse o nosso contrato, se for ir até esse ponto, né? Então ele pode montar uma equipe de vendas e de prospecção. Então ele pode contratar ali 6 pessoas a mais, que ele teoricamente tira, ou ele pode aproveitar o conhecimento desses analistas e fazer esse tipo de vendas. Só que aí a desvantagem é que ele não poderia reduzir, ele ficaria com o mesmo custo, mas ele teria a oportunidade de subir o faturamento sem precisar cortar folha. Mas vamos supor que ele quer um time de vendas especializado em vendas que realmente não vai aproveitar todo o know-how desses analistas. Então ele recontrata, ele dispensa esses 6 analistas, recontrata 6 pessoas de prospecção e vendas que vão ter um treinamento do mercado em geral, mas o foco é vendas. Nesse caso, a folha seria 60 mil, porque ele custa mais em conta, esse profissional. Ele vai ter uma comissão, ele vai ter mais o custo, enfim. Então, ele vai ter ali uns 60 mil de folha, mais ou menos. Tá? Ele pode investir 10 mil de marketing, de tráfego, para ele ter esses leads para poder trabalhar, para essas pessoas poderem trabalhar. E ele gastaria 70 mil reais desse dinheiro e ficaria ali com 27 mil de caixa, para ele poder ter uma folguinha de caixa. Não é muito, mas é uma folga de caixa. Ele pode também usar esse valor para aquisição de outras empresas que ele, de repente, entenda que seja estratégico. Então, ele tem caixa
Se ele tem caixa, ele pode ter algum tipo de financiamento em aberto, ele pode ter até, de repente, capital próprio para fazer essa aquisição, para crescer desta forma, né, crescimento através de aquisição. Ou uma decisão dele pode ser o seguinte: eu vou deixar esse dinheiro no caixa, ou eu vou distribuir esse dinheiro em forma de dividendos. Tudo bem, é uma decisão dele também. Só que aí ele teria só o resultado da economia do custo e continuaria com crescimento de faturamento de outra forma, né, orgânico, enfim, de outra forma. Né? Ou ele teria aqui a equipe de vendas que exigiria um aumento, um caixa nesse primeiro momento mais baixo. Ele iria absorver esse valor da economia para montar essa equipe e, porém, o resultado dele a médio prazo seria o aumento de faturamento também com esse valor que nós encontramos. Então é isso, gente. Eu fiz esse case 3 horas da manhã, fiquei pensando nisso, decidi compartilhar com vocês, porque eu achei muito legal. É, eu achei fácil de explicar o trabalho que é feito, independente do tamanho da empresa, dá para se fazer um trabalho, primeiro de diagnóstico, né? Então, diagnosticar o que está acontecendo, quais são os gargalos, o que precisa mexer, o que precisa mudar. Fazer isso com o menor sacrifício possível das pessoas e da empresa, não é? Reduzindo o custo ou gerando caixa, ou os dois, né? ou gerando faturamento, ou os dois, neste caso também. E implantando modernidade, sabendo usar as tecnologias para fins que na nossa empresa será importante. E isso é o futuro, não tem jeito, tá? Então, nós implantamos a ferramenta, nós ensinamos a usar a ferramenta foi, para esse caso específico, muito boa, muito efetiva, e o resultado foi maravilhoso. Então, é isso que a gente faz, é um exemplo disso que a gente faz. Pode ser um comércio, pode ser uma empresa de serviços, pode ser uma seguradora, pode ser uma empresa de investimento, pode ser qualquer empresa, né? Qualquer empresa tem capacidade de absorver modernidade. A modernidade geralmente traz redução de despesa. Ele aumenta muito menos do que reduz, porque ele, obviamente, precisa investir em sistemas ou em inteligência artificial. Mas o resultado disso é uma produtividade muito mais acelerada. Tá bom? E usa essas pessoas certas no lugar certo. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais. Curte, compartilha se você gostou e é isso aí. Dá like e muito bem. Obrigado, beijo.